Olá, os queridos amigos, queridas amigas que compõem o NEP Brasil. Eu me chamo Neto. Desde já quero externar aqui a minha alegria, a minha gratidão por poder compartilhar deste grupo que busca o aprendizado do texto bíblico, do texto evangélico, a mensagem imorredora do Evangelho, da Boa Nova, com o olhar apurado, com o olhar esclarecedor da doutrina espírita. Eu faço parte do NEP Boa Nova, vinculado ao Centro Espírita Lares Humildes, na cidade de Fortaleza, e também faço parte do NEP Gesiel, da cidade de Vinhedo, no estado de São Paulo. E para mim é uma alegria, repito, é uma alegria compor esse grupo, fazer parte dessas equipes de estudo, de aprendizado e de vivência do Evangelho. Então, com a continuidade da série Árvore do Evangelho, nós estaremos trazendo aqui um tema intitulado Ante o Mundo Espiritual, em que nós buscamos o estudo e a interpretação de um trecho da carta de Paulo a Timóteo, da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 19. Esse trecho nos diz o seguinte, esse versículo: quem tesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Essa menção aqui de Emmanuel para esse tema, ele está nas pesquisas, no olhar que nós fizemos aqui junto à Bíblia de Jerusalém. Essa perícope que vai do versículo 17 ao 19 tem uma titulação Retrato do Cristão Rico. E aqui Paulo faz uma exortação a Timóteo no que diz respeito ao encontro que ele vem a ter com cristãos que sejam aquinhoados financeiramente, que façam bom uso desses recursos, que eles não sejam orgulhosos nem coloquem sua esperança na instabilidade da riqueza, né? Que essas pessoas que porventura obtenham esses recursos financeiros, eles saibam utilizar em boas obras, que eles sejam pródigos, que eles sejam capazes de partilhar esses recursos com o seu próximo, porque aí sim estarão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obter a verdadeira vida. A gente sabe que o texto bíblico nos traz que Timóteo é, para Paulo, um filho dileto da fé, né? Paulo tem uma admiração, um carinho, um afeto muito grande por Timóteo, e Timóteo foi um dos seus auxiliares, daqueles que partilharam com Paulo de toda aquela vivência, e é um dos que Paulo tinha muito carinho, muito afeto, e depositava nele uma confiança muito grande, e que, pelo que o texto evangélico nos traz, foi correspondido, né, essa confiança. Então vamos ao tema, ao que Emmanuel nos traz com essa mensagem, com essa perícope, contida no livro Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a mensagem é a seguinte: fundamento é alicerce, sustentáculo. A essência espírita da palavra de Paulo a Timóteo não nos deixa qualquer dúvida. O apóstolo solicita aos companheiros encarnados na terra entesourarem
abre aspas, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna, fecha aspas. E aqui Emmanuel traz essa referência, lembrando lá da perícope na carta a Timóteo, né? Então que todos nós, e aqui ele engloba, não faz uma referência somente aos ricos, né? Aos ricos amoedados, os que possuem recurso financeiro, mas sim a todos nós, a todos os companheiros encarnados na Terra, para que a gente entesoure um bom fundamento para o futuro. E esse entesouramento desse bom fundamento, ele vai estar alicerçado em bases sólidas. Fundamento é alicerce, é sustentáculo. Então, para que a gente esteja bem fundamentado com isso, esteja com o nosso alicerce da fé bem estabelecido, bem robustecido, a gente precisa seguir alguns caminhos. A gente precisa exercer a fraternidade, a gente precisa exercer a caridade, a gente precisa se colocar, se pôr no lugar do outro, a gente precisa fazer reflexões íntimas para observar as nossas tendências e aprimorar aquelas que são tendências boas, tendências positivas, e corrigir aquelas que nos trazem dissabores, que nos trazem dores e sofrimentos. Então, para que a gente possa ter esse alicerce, esse sustentáculo na nossa vida, ao longo do nosso existir, que a gente vai adquirindo experiências, vivências, conhecimentos, a gente precisa estar atento a essas orientações que Paulo trouxe, que na verdade é uma exortação para todos nós, né? Ao longo de toda a nossa existência. E aí Emmanuel nos diz, claro que não se reporta ao porvir do corpo, destinado a transformações inevitáveis na química da natureza. O corpo vai perecer, vai chegar o seu momento de retornar, do pó veio, ao pó retornará, né? De retornar à terra. O convertido de Damasco se refere à alma imperecedora. Então, a referência de Paulo a Timóteo é que ele possa, através do seu verbo, através da sua fala, através da sua peregrinação e dos seus exemplos, que aqueles percebam que o caminho, para todos que cruzarem seu caminho, a saída é que a gente saia de nós mesmos e vamos ao encontro do outro, no sentido de ampararmos o outro, de orientarmos o outro, de caminharmos lado a lado com esses que necessitam do nosso apoio. E para isso a gente precisa também ter a nossa reflexão. Vamos lembrar lá de Santo Agostinho, que nos exorta, nos convida ao final de cada dia, a gente fazer reflexões sobre as nossas atitudes daquele dia, né? Quanto de bem eu fiz, quanto de experiências não muito agradáveis eu proporcionei, e que essas reflexões elas possam servir de transformação, de um objeto de mudança. Em síntese, destaca a necessidade do máximo aproveitamento da reencarnação. Então, nós estamos tendo a alegria e a possibilidade e a graça de ter recebido esse retorno ao corpo físico, né? Para nós desenvolvermos as nossas experiências, vivermos as nossas experiências, aprimorarmos aquilo que já temos de bom e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Recorda aos homens que os obstáculos do mundo são recursos valiosos para o reajuste do espírito, que as provocações na carne são agentes de purificação interior, que a convivência com aqueles que nos ferem ou caluniam é a oportunidade de exercitarmos humildade e que o contato de tentações é o processo de amealharmos experiência. Então, a gente pode tirar situações positivas de todas as experiências que nós vivemos.
das experiências felizes e das experiências dolorosas. A vivência nos tem mostrado que as experiências dolorosas nos fazem crescer muito mais quando nós as compreendemos, quando nós permitimos que elas, que a gente possa degustá-la no sentido de a gente sentir ali o gosto daquela dor e você tirar a melhor lição que há de tudo aquilo que você está vivendo. Porque mesmo na dor a gente tem grandes lições, e principalmente na dor. Porque quando nós estamos alegres, felizes, a gente até que acaba esquecendo da grandeza do Criador, esquecendo do nosso objetivo de vida, daquilo que nós viemos realizar aqui. Paulo quer dizer que a criatura humana, em se desvencilhando da armadura física pelo trânsito da morte, se aspira a conquistar os planos superiores, no rumo da imortalidade vitoriosa. Precisa transportar consigo as riquezas do espírito, auridas no estudo e no trabalho. Vejamos a importância: estudo, trabalho. Adquirir conhecimento para colocar em prática por meio do trabalho. No mérito das boas obras e no autoaprimoramento. Mais uma vez, mérito das boas obras e autoaprimoramento. Uma vez que sem esses requisitos, conquanto desencarnada, permanecerá gravitando em torno de vicissitudes terrestres, à espera de novas reencarnações. Então, nós precisamos nos libertar desses fardos que são pesados para nós, para que o espírito possa levitar e a gente tenha outras possibilidades, que a gente possa encontrar outros rumos, outros caminhos que sejam mais felizes, que é a nossa destinação. Então, nossa gratidão a todos, que Deus abençoe a cada um e a cada uma que está nos recebendo em seus lares. Fiquem com Deus.